Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Maurício Codilac para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da 30ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de abril de 2017. Presidência: deputado Silvio Drevik, Mário Marcondes. Secretarias: deputada Dirce Arderscheid, deputado Maurício Scudlari. Às 9 horas do dia 20 de abril do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Kudlark, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, Ismael dos Santos e Mário Marcondes. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados César Valduga, pelo PCdoB, Rodrigo Minotto, pelo PDT, Mário Marcondes, pelo PSTB, Maurício Kudlark, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, e Padre Pedro Baldiceira, pelo PT. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei 342/2016 e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público apresentou parecer favorável aos ofícios 262, 495 e 740/2016. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei 38/2017. Foram aprovados os pedidos de informações números 32 a 34/2017 e a moção número 66/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 354 a 358 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 236 e 237. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado César Valduga, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o doutor procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, Marcelo Góes Neves, bem como a doutora procuradora do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, Márcia Cristina Camey Lopes Aliaga, fizessem uso da palavra para falar acerca do movimento Abril Verde. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. E para constar, eu, segundo secretário, fiz e mandei digitar a presente ata. É a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Codilac. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o eminente deputado Valdir Cobalcini, por até 10 minutos. Vossa Excelência poderá optar pelo tema livre no dia de hoje. Senhor presidente, ilustre deputado Silvio Drevik, senhores deputados, quero aqui nosso ex-presidente, Gelson Merizio, com quem falávamos há pouco,
deputado Maurício, que integra a mesa, senhores deputados presentes à sessão. Deputado Maurício, já fiz referência, mas falo apenas como contexto, de que há poucos dias, Vossa Excelência, inclusive, apresentou um vídeo sobre o pior dos trechos das rodovias em Santa Catarina, Matos Costa a Porto União. E também faço referência, reitero, de que o governador Raimundo Colombo anunciou recursos para a correção, principalmente dos trechos em pior estado daquela rodovia, e eu estive na agronômica junto com o nosso presidente Silvio Dreve, com o deputado Aguiar, com o deputado Darcy, entre lideranças do Planalto Norte, e às quais eu me integrei. Estamos, é verdade, ansiosos, deputado presidente, pelo início, para que as providências burocráticas, legais sejam tomadas, coisa difícil de acontecer. Eminente líder do PSD, deputado Milton Obos, às vezes a gente fala aqui, parece que ao vento, as coisas demoram da decisão, do anúncio do governador até efetivamente máquina na pista. Corre aí um tempo de que na iniciativa privada nenhuma empresa sobreviveria. Assim é no serviço público. Mas eu também quero, e aí daqui um pouco, vou apresentar um vídeo, enquanto falo, para mostrar obras em execução. Neste feriado do dia 21, na última sexta-feira, eu percorri alguns trechos de obras concluídas e de obras já em estado bastante adiantado, muito próximos da conclusão. Eu quero confessar que passei pela Secretaria de Infraestrutura e não sinto muitas saudades, porque foi um período de intenso trabalho, junto com o governador Raimundo Colombo. Quando assumimos a secretaria, não dispunhamos de projetos em prateleira, não tínhamos recursos nem no orçamento e muito menos financiamentos encaminhados. E foi nos primeiros 2 anos, foram assinados todos os contratos que possibilitam ao Estado hoje uma série de execução de obras que compõem o Pacto por Santa Catarina, obras inclusive na secretaria em que Vossa Excelência, deputado Milton Obos, tão bem conduziu a Secretaria de Defesa Civil de Santa Catarina. Por exemplo, percorrer os trechos de Videira, passando por Pinheiro Preto, Tangará, Ibicaré, até Joaçaba. E é uma rodovia, até pela topografia difícil, cheia de curvas,
O projeto, quem executou o primeiro projeto, eu imagino que tenha sido lá o avô, o bisavô, que veio abrindo as picadas, veio contornando, margeando as curvas, os rios, de modo que nós não temos mais como conviver com essas rodovias que, ao invés de impulsionar o desenvolvimento, atravanca. E depois de mais de 40 anos de execução dessas obras, este foi o primeiro investimento de recuperação, de restauração do pavimento. Ultrapassou de longe a vida útil do pavimento, mas nós não paramos por aí. Nós fomos um pouco mais ousados. Fizemos os acostamentos, deputado Altair Silva. Construímos terceiras faixas em todo o trecho. Eliminamos alguns pontos críticos, ousamos endireitar algumas curvas. É claro que nós queríamos que fosse mais rápido. E na eleição passada talvez tenha pago um preço muito alto, mas hoje eu entendo que tenha valido a pena pagar esse preço, porque a região está recebendo esses investimentos e estas rodovias. Poderia incluir o trecho entre Videira a Fraiburgo, o trecho entre Tangará, passando por Ibiã, Campos Novos, o contorno rodoviário de Videira, a pavimentação entre Iomerê a 13 Tilhas, a revitalização do trecho Videira, Iomerê, Arroio 30, Salto Veloso, e ainda a implantação do trecho de Salto Veloso até Ercilópolis. Mas eu quero aqui, deputado Milton Obos, com muita alegria, incorporar no seu pronunciamento, sua parte, ao nosso pronunciamento. Obrigado. Obrigado, deputado. Senhor presidente, deputado Valdir Cobalcini, eu faço essa parte no sentido de fazer aqui uma justa deferência ao seu valioso trabalho durante a passagem pela Secretaria de Infraestrutura, fazendo um trabalho em consonância com as aspirações do nosso governador Raimundo Colombo, de impulsionar Santa Catarina através dos grandes investimentos da infraestrutura rodoviária catarinense. Hoje a gente anda por várias regiões com muito orgulho de ver obras como há décadas nós não víamos. Esse trecho de Videira, passando por Pinheiro Preto até Joaçada, eu fiz de moto. Que maravilha! Não existe estrada melhor para se andar de moto, como um bom motociclista que sou, do que essa rodovia, toda com terceiras pistas, as curvas bem feitas, os acostamentos, um asfalto de primeira, e assim são todas as rodovias que estão sendo feitas. Então eu quero só fazer a esse seu pronunciamento tão importante, esse reconhecimento, deputado Valdir Cobalcini, que eu sei que se não se tivesse trabalhado na sua época todos esses projetos, na hora que o governador conseguiu o recurso para que as obras acontecessem, elas não teriam acontecido. Por isso que nós insistimos muito que o Estado continue investindo nos projetos de infraestrutura, para que, daqui a pouco, nós possamos promover mais alguns avanços. Parabéns pelo seu trabalho, eu só queria fazer esse reconhecimento. Obrigado, deputado Milton Obos. Presidente, eu gostaria, presidente, de pedir a sua generosidade que me concedesse pelo menos um minuto, além de eu concluir meu pronunciamento, para que pudesse apresentar aqui um vídeo mostrando também as obras sendo executadas. Mais um minuto, deputado. Eu também quero, talvez não dê tempo para apresentar, mas, deputado Milton Obos, foram efetivamente anos de intenso trabalho.
e decidimos investir em projetos, sem o que não teria sido possível, deputado Gabriel. Por exemplo, o painel a São Joaquim, para citar um exemplo, Otacílio Costa, BR-282, Otacílio Costa, BR-470, para citar alguns exemplos de projetos lá em Chapecó, Coronel Freitas, Quilombo, São Lourenço do Oeste, sem o que não haveria obra. E claro que junto com o projeto também, esta aqui encurtou em quase 1 quilômetro, apenas esta obra de arte, essa ponte encurtou praticamente 1 quilômetro, de Videira a Joaçaba, são mais de 3 quilômetros a menos a nova rodovia, deputado Milton Obres, que Vossa Excelência fez um passeio com a sua moto. Assim são. Tu disseste assim, estou contigo, mas vamos voltar um ano que vem. Concluiu, deputado? O que é mais 30 segundos, que é interessante a sua apresentação. Mais 30 segundos ao deputado. Obrigado, presidente. Apenas, quando se tem notícias boas, é preciso também que a gente seja justo e apresente e faça as manifestações e de bons exemplos em Santa Catarina. E é verdade que, às vezes, também nós viemos aqui para cobrar providências e aquelas rodovias que ainda não receberam melhorias, a gente, obviamente, que espera de que o Estado possa deixá-las em condições de trafegabilidade e seguro. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Na sequência, inscrito para falar, o eminente deputado Antônio Aguiar. Na sequência, deputado João Antônio Amin. Na sequência, o deputado Maurício Scrudilac. Saudar o senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha aí, as lideranças, nossos companheiros da Alesc. E hoje nós vemos no jornal aí, deputado Altair Silva, uma notícia boa do governo do Estado e da Assembleia Legislativa a respeito da reforma da escola Antonieta de Barros. Então, uma escola que está, como as próprias fotos mostram, pichada, depredada, abandonada, e que o presidente, que eu quero parabenizar, Silvio Drever, encaminhou essa conversação com o governo do Estado, e a escola do Legislativo deverá ser instalada nessa escola, que é um patrimônio do Estado de Santa Catarina, um patrimônio da humanidade, e uma escola que é referência, uma das referências de Florianópolis, aqui no centro. Hoje a escola do Legislativo da Assembleia paga aluguel, o Estado vai entregar a escola por 30 anos para que os cuidados, a preservação, já que é patrimônio histórico, seja feito pela Assembleia Legislativa. E eu parabenizava já, fora da tribuna, o deputado Silvio Drever, ele que compartilha essa realização com os 40 deputados, e que eu vejo como muito importante. Hoje a Assembleia paga aluguel, na verdade vai deixar de pagar o aluguel, vai acomodar os servidores e os alunos que utilizam a escola do Legislativo, alunos carentes, vai servir aqui ao trabalho social que também é feito pela Alesc e pela escola do Legislativo, para atender às nossas demandas. E vai ajudar a população, porque os moradores vizinhos também são atingidos social e economicamente quando um patrimônio público é descuidado. Social, porque o ambiente lá abandonado começa a ser utilizado por vândalos, por usuários de crack,
por pessoas que começam a aproveitar daquele ambiente descuidado, mal iluminado, para estar pernoitando, para estar praticando, inclusive, atos ilícitos. E, economicamente, aquela escola recuperada, aquela região melhor atendida, o patrimônio das pessoas em todo o entorno do colégio é valorizado. Então, quando você pratica uma ação dessa, você melhora o patrimônio público, você melhora a segurança da região, você também melhora e valoriza o patrimônio das pessoas daquela região. Sempre digo isso, também com a segurança pública, com a preservação desses ambientes, que você valoriza toda a comunidade. Então, parabenizar a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, a Secretaria da Educação, porque não conseguia fazer a preservação desse patrimônio histórico, e agora a Assembleia vai fazer, vai utilizar, vai conservar, vai manter. Não é muito a ser feito em termos de alteração, porque não pode, porque é um patrimônio histórico. E sabemos que a Assembleia tem zelado aí pelos seus patrimônios, por aquilo que é da sociedade catarinense. Então, reconhecer esse esforço da equipe do presidente Silvio Drevik e todos os deputados aí que são favoráveis a essa utilização. Ao mesmo tempo que fazemos esse reconhecimento, esse elogio, eu recebi da vereadora Salete Cardoso, do município de Biguaçu, denúncia, reclamação, que já é da comunidade, a respeito da obra da quadra de esportes da Escola de Educação Básica, professor Alexandre Sérgio Godinho, em Biguaçu, que os jornais de Biguaçu e a comunidade têm feito reuniões, professores buscam solução para o local onde será construído um ginásio de esportes, e como essas obras que iniciam na educação e têm algum problema, têm causado transtorno para a população catarinense. Eu denunciei há poucos dias aqui a questão da Escola Básica de São Miguel, maior colégio do município de São Miguel do Oeste. Foi feito uma licitação para reformar, para recuperar a escola, no valor de 2.800.000, para iniciar em 2013 e concluir em 2015, deputado Altair. E nós estamos em 2017 e a obra, eu diria, lá está pior do que quando começou. Da mesma forma que a obra aqui da Escola de Educação Básica, professor Alexandre Sérgio Godinho, em Biguaçu, onde a comunidade pede uma solução. O local onde seria construído um ginásio está abandonado há mais de um ano. Lá existia uma quadra de esportes sem cobertura, onde os alunos praticavam educação física, só que tinha o problema do dia de chuva, o sol muito forte e tudo. Aí houve um projeto para construir uma cobertura, um ginásio de esportes lá na escola. Na verdade, piorou, porque colocaram uns palanques, uma fundação para o ginásio exatamente em cima da quadra, e a obra ficou abandonada, paralisada, com o mato tomando conta. Então, hoje não pode nem usar a quadra antiga, que era de cimento, que pegava chuva, que tinha sol, mas tinha quadra. Hoje não tem mais nem a quadra, porque a obra causou esse transtorno. Alunos e professores da Escola Estadual Professor Alexandre Sérgio Godinho, que fica no bairro Jardim Carandaí, em Biguaçu, aguardam uma solução para o problema da quadra de esportes do colégio, onde foram iniciadas as obras para a construção de um ginásio de esportes.
há mais de um ano está abandonado. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo da escola, Edna Terezinha Rosa, no local da quadra de esporte onde os alunos praticavam as atividades de educação física, foram iniciadas as obras para a construção de um ginásio. Porém, as obras foram paralisadas e o local ficou abandonado. Quando soubemos da construção do ginásio, em menos de um mês, a empresa colocou os pilares para o início da obra. A quadra foi quebrada totalmente e ficou inutilizável. Porém, sem explicação nenhuma, a empresa não apareceu mais e agora a quadra está sem condições de uso e cheia de mato, relata Edna. A presidente do Conselho Deliberativo conta que a solicitação da escola foi para que a quadra recebesse uma cobertura, para oferecer mais conforto aos alunos durante as aulas, já que o local tinha um espaço bom. Nós estamos buscando diversas formas de ajuda para tentar resolver a situação. Em resposta, a Secretaria da Educação envia nota a respeito da quadra de esporte prevista para a Escola Alexandre Godinho, de Biguaçu. A Coordenadoria da Grande Florianópolis informa que o contrato com a empresa que estava realizando a obra foi extinto. Uma nova licitação com todas as adequações necessárias está em andamento. O início da obra depende da licitação, tendo como previsão de finalização o segundo semestre de 2017, que não vai acontecer porque está tudo lá parado, então não vai terminar no segundo semestre desse ano. Até a próxima semana será colocado tapume para isolar a área e feita a limpeza. Então a vereadora Salete Cardoso nos trouxe esse problema, inclusive a imprensa tem noticiado, e nós queremos uma solução da Secretaria da Educação. Antes seria essas partes de execução, acompanhamento, sob a responsabilidade da Secretaria Regional, e agora é tudo da Secretaria da Educação. Então, esse... Mais um minuto, deputado, já que o assunto é relevante. Obrigado, presidente. Então, é muito importante. A comunidade Biguaçu Cobra atinge a comunidade estudantil. Nós sabemos que isso são centenas de famílias que estão sofrendo por essa questão, privando os alunos de usar um espaço, e nós sabemos que a integração através da atividade esportiva é muito importante nesses locais, e até porque os colégios depois são utilizados para arte, teatro, enfim, todas as atividades que a escola procura apresentar. Então, pedimos aí, a exemplo do que se buscou aqui com a nossa escola Antonieta de Barros, que também se resolva o problema da nossa escola no município de Biguaçu. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, para registrar a presença aqui na casa do secretário, deputado estadual, secretário do Desenvolvimento Sustentável, deputado Carlos Chiodini, e também do nosso prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, que almoçou conosco hoje, trouxe informações sobre os primeiros meses. Tenho certeza que eu faço também em seu nome, por ser do Planalto Norte. Nos falou sobre as agruras do início da gestão, mas, por certo, com a sua competência, fará um mandato à altura da tradição deste grande município em Santa Catarina, que é Jaraguá do Sul. Obrigado, prefeito. Obrigado ao deputado Carlos Chiodini. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Também desejamos as boas-vindas ao nosso prefeito do município de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, município pujante que representa muito para a nossa economia catarinense, bem como mantém uma tradição cultural do seu povo, e, ao mesmo tempo, o nosso deputado Carlos Chiodini, que também está desenvolvendo o trabalho de secretário
Sejam todos bem-vindos. Agora, com a palavra, o deputado Serafim Venzão. Na sequência, a deputada Luciane Carminati. E, na sequência, o deputado do Oeste, Altair Silva, com a palavra por até 10 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente. Quero saudar todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa, assim como da Rádio Digital, saudar os senhores deputados, senhoras deputadas, pessoas presentes no plenário, e dizer que venho à tarde de hoje, senhor presidente, na condição de um profissional da agricultura que se dedica ao setor do agronegócio e também aqui no Parlamento catarinense, e já muito falado aqui por vários deputados, senhor presidente, a questão da energia elétrica no meio rural. Há tempos atrás, quando tínhamos a IRUSC, e sim as companhias de desenvolvimento, as cooperativas, para que o interior pudesse ter luz, iluminação. O sonho das casas, e eu sou uma das pessoas que vivia esse sonho de ter nascido, me criado no interior, num local onde até então não tinha energia elétrica. O sonho era ter energia elétrica na nossa residência, ou seja, energia elétrica no interior, para poder ter uma geladeira, para poder tomar banho com um chuveiro quente, enfim, para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que habitavam o interior. Esse era o sonho de 40 anos atrás, 30 anos atrás. Só que hoje o Estado venceu esse desafio de levar a energia elétrica ao interior e hoje temos um outro desafio, com a tecnificação, com a evolução das atividades rurais, que partiram para a automação, ou seja, com equipamentos, veio a necessidade do interior ter energia elétrica de mais qualidade. E a energia elétrica hoje monofásica já não atende mais à necessidade que nós precisamos para fazer frente ao desenvolvimento das propriedades rurais, que hoje tem na suinicultura, na avicultura e na bovinicultura leiteira, demandas em que a energia elétrica é essencial para o desenvolvimento da atividade econômica. Na suinicultura, que hoje os pisos são aquecidos de forma térmica e precisa de energia elétrica, nos aviários em que os galpões são totalmente climatizados, precisam de motores com maior demanda de capacidade de geração de energia elétrica, e também na bovinicultura leiteira, que é a atividade que mais cresceu em Santa Catarina nos últimos anos, precisa também de energia elétrica, principalmente para manter os resfriadores, ou seja, os locais onde é armazenado o leite logo após a sua ordenha, de forma que a energia elétrica é essencial hoje nas propriedades rurais. Muitos dos deputados aqui já defendem essa causa. O deputado Valdir Cobalcini, sei que Vossa Excelência também tem abraçado essa causa, eu me associo junto a ela, para que nós possamos, em breve, poder dar uma resposta mais afirmativa a esse setor tão importante da área produtiva de Santa Catarina. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Cobalcini. Eu quero lhe cumprimentar pelo brilhante pronunciamento que faz e até estabelecer um comparativo, já que energia é uma das infraestruturas mais importantes para o desenvolvimento deste Estado, desse país e do mundo. Vamos fazer um comparativo com uma outra infraestrutura que é a rodovia, da qual nós falamos há pouco. Há 30, 40 anos atrás, quando chegava o asfalto ao interior de Santa Catarina, obviamente que nós comemorávamos, mas hoje é preciso que esse asfalto, cheio de curvas, conforme falei há pouco, sem acostamento, sem terceiras faixas, ele amplie a sua capacidade, como duplicações que nós temos aqui na BR-101. Imagina se não tivesse a duplicação.
Imagina se a 470 não for duplicada, a 280 e assim por diante, a 282. É o que Vossa Excelência fala em relação à energia. É preciso que se substituam as redes, esse é o raciocínio que Vossa Excelência está desenvolvendo, dessas redes monofásicas para as trifásicas. Nós temos falado isso também com o presidente da Celesc, que eu quero aqui, além de lhe cumprimentar, de corroborar com as suas palavras, dizer também de que nós fazemos parte dentre aqueles deputados que têm buscado na Celesc a substituição dessas redes para que o interior do nosso estado, que tem um potencial enorme, possa, através desse investimento indispensável, dar um boom de crescimento. Se já somos importantes, me refiro à agroindústria, importantes no país e fora do país, você imagina se nós recebemos ainda esses investimentos em energia elétrica. Parabéns, deputado Alter. Eu agradeço muito ao seu aparte e também por abraçar essa causa. Inclusive, quando fui estudar a matéria, vi que Vossa Excelência já fez muitas ações nesse sentido. E é importante que todos os parlamentares abracem essa causa, porque se nós formos elencarmos a prioridade número 1 hoje da agricultura catarinense, que é claro, manter a assistência rural, manter os investimentos em sanidade, mas a nível de propriedade rural, o desejo número 1 dos produtores, a necessidade número 1 é de que nós transformemos as energias monofásicas em energias trifásicas, com estrutura de transformadores mais potentes, para que nós possamos gerar mais desenvolvimento ainda no setor agropecuário catarinense. E todo o investimento que é feito na agricultura, ele se multiplica por N vezes. Por isso, eu quero me associar aqui, deputado Silvio Dreves, Vossa Excelência, que é o presidente, junto com todos os demais deputados desta casa, que nós possamos, junto com o orçamento do Estado, junto com o recurso que possuímos, fazer um aporte na Celesc. Nós sabemos que para o investimento dessa natureza vai precisar mais de 250 milhões de reais, mas que nós trabalhamos para ir fazendo esse projeto tomar forma, porque o grande oeste de Santa Catarina, onde está a maior bacia leiteira, a maior quantidade de suinocultores, a maior produção de suínos do Brasil está centrado no oeste de Santa Catarina, assim como a avicultura. Nós precisamos continuar o desenvolvimento e o crescimento se dá por escala. E escala de produção precisa investimento em energia elétrica. E as propriedades rurais necessitam desse investimento, junto com a Celesc, para nós podermos ampliar a nossa produção, gerar mais emprego, mais divisa, mais exportações, mais desenvolvimento para Santa Catarina. E essa ação de levar energia elétrica ao interior de mais qualidade é o que vai gerar mais empregos no interior e, consequentemente, mais empregos na cidade. Portanto, trata-se de um investimento essencial para o Estado manter a sua competitividade, gerar oportunidade e desenvolvimento. Nós temos a necessidade de investir em mais de 40 mil quilômetros de rede de energias trifásicas no interior. E mais de 70 mil famílias esperam esse investimento, querem fazer parte desse investimento para que a agricultura catarinense possa ter mais oportunidade de crescer, investir, se desenvolver e, principalmente, através da automação, permitir com que os jovens se interessem cada vez mais por permanecer na atividade rural, porque aquela época de trabalhar no cabo da enxada, essa época já passou. Hoje é a época da automação, da inovação, da tecnologia, e para isso nós precisamos fazer com que o nosso interior tenha energia elétrica de qualidade. Já temos alguns casos em que a Celesc, em parceria, em algumas comunidades, tem feito a colocação de energia elétrica trifásica, e a gente vê os benefícios, deputado Parisotto, os benefícios que isso gera para o desenvolvimento das cidades, que podem investir em energia elétrica de qualidade. Por isso, apoiamos essa iniciativa e precisamos
que muitos deputados também abracem essa causa para que nós, em conjunto com o governo do Estado, encontrarmos a saída para investir em energia de qualidade no interior e em quantidade suficiente para fazer frente ao desenvolvimento das necessidades que temos. Por isso, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de uso da palavra nesta tarde. Fica aqui o desafio para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, deputado Altair Silva. Fim das breves comunicações. Agora entramos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido a se manifestar é o PMDB, por até 15 minutos. Não havendo interesse, o próximo partido é o Bloco Parlamentar Partido Progressista, Partido da República e o Partido Social Brasileiro. Pergunto ao deputado do Bloco, deputado Maurício, fará uso da palavra por até 13 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, nossos amigos aqui da LESC, pessoal da imprensa, da segurança, enfim, todos que convivemos aí no dia a dia. Ontem eu tive a oportunidade de participar em Itajaí, no Sindicato da Pesca, de uma reunião entre pescadores, proprietários de barcos, armadores, enfim, toda a cadeia produtiva economicamente muito importante, que é a pesca para Santa Catarina. E há uma briga judicial já entre os sindicatos, os pescadores, porque os sindicatos representam os seus associados, principalmente com o IBAMA. E ontem na reunião, com a participação dos associados, das diretorias dos sindicatos de pescadores e armadores, ouvimos várias exposições. Estava lá o capitão da Marinha, responsável por Itajaí, pela toda a nossa região, pelo estado de Santa Catarina, e os pescadores, levados aí por uma situação de preocupação e, já digo, quase de desespero com o problema econômico que estão enfrentando na pesca, principalmente ante a resolução, a portaria 445 do IBAMA, houve um pensamento, a vontade inicial dos pescadores era de fechar a barra do rio Itajaí, a entrada de navios. Isso já ocorreu há um ano atrás. Aí o início da validade daquela portaria 445 foi prorrogado por mais um ano, e agora, em 17 de janeiro, passou a valer essa portaria. E a reclamação dos pescadores é que algumas espécies que eles entendem como não sendo espécies em extinção, pela abundância que tem, eles capturam nas suas redes ao fazer a pesca e acabam tendo depois que jogar esses peixes no mar, porque se chegar com esse peixe em terra, ou se forem abordados pelo IBAMA, vão ser punidos, vão ser penalizados, vão ser multados, correndo risco até de prisão. E a reclamação maior dos pescadores, daqueles que vivem da pesca nas suas embarcações, é a forma de abordagem que o IBAMA tem feito. Afinal, os pescadores são trabalhadores, são profissionais que estão exercendo a sua função. E digo, uma profissão de alto risco, que eu tenho medo do mar, de jamais seria pescador,
para enfrentar, fui policial por 31 anos, para sair armado, prender bandido, mas não vou lá ficar um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias no mar, como fica o pescador, longe da família. É realmente uma profissão de alto risco. E é uma profissão de pessoas do bem. E segundo os pescadores, quando são fiscalizados pelo IBAMA, ao contrário do que quando são abordados pela Marinha, são desrespeitados, são ofendidos, encostam metralhadora, fuzil no peito, agem com agressividade. Então, há uma reclamação dos pescadores da forma com que o IBAMA faz a abordagem e a fiscalização. O IBAMA tem que cumprir a legislação, mas tem que cumprir com respeito ao cidadão, com respeito ao trabalhador. A Marinha, por sua vez, segundo o relato de todos lá, quando faz alguma abordagem, alguma fiscalização, chega com respeito, trata com educação, fala com o comandante, não há ostensividade no uso de armas, não há coação. Então, ontem nós tivemos essa reunião, a preocupação é a primeira com a portaria 445, que está causando sérios prejuízos. Todos entendemos que tem que haver a preservação do meio ambiente, que as espécies que possam estar em extinção têm que ser cuidadas, mas eu não entendi, meio como leigo, se eles vão no mar, soltam a rede, na bitola lá permitida, fazem a captura dos peixes, aí depois tem que selecionar e jogar o peixe que não pode capturar de volta no mar, só que esse peixe já está morto, já não tem utilização. Então, ou se delimita espaço onde essas espécies em extinção podem estar ali se reproduzindo, ou onde não é para ser capturada, mas é uma portaria que eu não posso entender como é que eles querem que cumpra. Então, o pescador vai lá, captura, esse pode ficar no barco, esse não. Só que o peixe já está morto, daí tem que jogar o peixe de volta no mar. Então, há uma preocupação, o capitão da Marinha fez uma exposição, e claro que tem que ser contrário ao fechamento do porto, segundo seu posicionamento, até porque o porto representa um grande PIB da economia catarinense, e para fechar vai causar um transtorno econômico e social muito grande, mas nós temos sim que encontrar uma solução. Sindicatos entraram com uma ação, houve uma liminar da Justiça permitindo a pesca, postergando o início da validade da portaria 444, depois houve uma segunda decisão convalidando a portaria, e agora a pesca está obedecendo a essa portaria, que segundo os pescadores deveria ter um melhor estudo, um melhor debate com pescadores, com o meio ambiente, com as autoridades responsáveis, mas fazer o nosso registro e ver, e temos acompanhado o empenho dos sindicatos para tentar resolver essa questão, já que são quase 5.000 barcos em Santa Catarina, é uma atividade econômica muito importante e tem que se encontrar uma solução, chegar a um denominador. E a segunda questão, entender que o IBAMA deva fazer a sua fiscalização, mas deva tratar o profissional da pesca como ele é, um cidadão de bem, um cidadão trabalhador. Ontem eu vi o relato de um comandante de barco de pesca lá, deputado Kennedy, que o filho dele, com 17, 18 anos, começando na atividade pesqueira, presenciou ele ser abordado pelo IBAMA quando chegaram com metralhadora, fuzil,
colocaram no peito do pai dele para fazer uma inspeção no barco. E esse rapaz, a partir dali, disse, ó, não quero mais saber da pesca, ficou traumatizado em razão da abordagem ocorrida, uma tradição de pesca que vinha de família. E aquele rapaz não quis mais saber dessa atividade em razão da forma como ele viu seu próprio pai, ao ter o barco abordado, ter uma arma encostada no peito para que o IBAMA fizesse essa fiscalização. Entendemos que não precisa agir dessa forma, tem que se cumprir a lei, mas pode-se cumprir a lei com respeito, com tranquilidade, sem constranger qualquer pessoa. E eu sei, porque eu conheço essa atividade, conheço a segurança, sei quantas vezes tivemos que prender um pai de família na sua casa ou no local que estavam os seus parentes, e como você tinha que usar de cuidado para que aquela família, aqueles filhos, não ficassem o resto da vida traumatizados. Então, nós temos exemplo na pesca de problema desse, de uma abordagem feita de forma equivocada, violenta, agressiva e que não precisa fazer. Mas a nossa manifestação de apoio ao setor da pesca, temos que regularizar a questão da portaria, chegar a um denominador, para que sim, esses profissionais possam ficar mantendo as suas famílias. E ontem foi uma reunião boa, onde pôde se abrir o coração, se falar tudo isso, e a expectativa que eles têm, que deputados, principalmente federais, senadores, estão marcando audiência da presidência da República, porque é um assunto federal, é um problema grave em todos os estados, mas Santa Catarina é o estado onde mais se produz, onde mais se trabalha com a pesca, e é o estado, então, mais atingido com gravidade pela portaria 445 do IBAMA. Então, era esse o relato, senhor presidente, a nossa solidariedade aos que vivem da pesca em Santa Catarina, que devem ser tratados com respeito e que devemos sim ter uma solução para esse debate do que pode, o que não pode, como tem que agir, mas isso dentro do maior respeito e consideração, principalmente pela pessoa, pelo ser humano. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício Coudilac, parabéns pelo seu depoimento, e é assim, a atividade pesqueira com certeza precisa do nosso apoio. Próximo orador inscrito, deputado João Amin. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos para o uso da palavra. A presidência faz o registro do nobre colega Moacir Pereira, que sempre está aqui. Seja bem-vindo a esta casa. Deputado pastor Narciso Parisotto, também sempre nos prestigiando aqui com a sua presença. Deputado João Amin, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua fala nesse momento, nessa sessão. Bom, queria dar uma boa tarde ao presidente dessa sessão, deputado Kennedy Nunes, agradecer a sua condução, cumprimentar o deputado Maurício Coudilac, deputado Narciso Parisotto, o público que nos acompanha pela TV da Assembleia Legislativa, aqui na galeria da Assembleia, público que nos ouve pela rádio digital. Bom, começo o meu momento de fala hoje dando publicidade a 2 pedidos de informação que protocolei ainda hoje, que me chamaram muita atenção. Um, com relação à situação precária de abandono em que se encontra o prédio do 4º Batalhão da Polícia Militar no centro de Florianópolis. Segundo a reportagem do jornal Diário Catarinense hoje, a obra está parada por 14 meses, abandonada por 14 meses. Então a gente precisa saber a justificativa para a paralisação das obras de restauro do prédio, que é de propriedade da Polícia Militar, a previsão para a retomada das obras e o cronograma completo para a conclusão, entrega e pleno funcionamento daquele imóvel, e também o custo mensal de aluguel de imóvel onde funciona atualmente o 4º Batalhão da Polícia Militar. Porque além do montante gasto
no período da obra, e a gente sabe que obra parada é maior gasto ainda, há o constante gasto com aluguel. Também há um pedido de informação ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, com o seguinte teor: considerando o atraso para o início das obras de construção de um quartel para a região sul de Florianópolis, de responsabilidade do município, solicito a estimativa dos prejuízos causados ao Corpo de Bombeiros, já que o Corpo de Bombeiros mensalmente tem a sua contribuição com relação ao FUNREBOM. Então, a gente espera que esses dois assuntos sejam respondidos o mais rápido possível. Um pela Polícia Militar, o outro pelo Corpo de Bombeiros e também pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Agora, mais uma vez, deputado Kennedy, o senhor foi realmente muito feliz na última oportunidade que tratei sobre o assunto de segurança pública. Mais uma vez a gente vem à tribuna com informações muito graves sobre a situação de Florianópolis, de Guaramirim, né? Ontem, deputado Kennedy, eu me encontrava pela região de Guaramirim e Jaraguá do Sul, o senhor conhece muito bem ali, e havia 2 fugitivos do presídio de Joinville que infelizmente cometeram crimes na região de Guaramirim, isso notícia hoje de manhã do Bom Dia Santa Catarina. No jornal de ontem, a gente tem uma situação positiva, principalmente a homenagear a Polícia Civil. A manchete é a seguinte: grande operação da Polícia Civil combate facção criminosa em Santa Catarina, onde foram cumpridos 112 mandados de prisão e 40 mandatos de busca e apreensão em Florianópolis, São José, Balneário Camboriú, Itajaí, Joinville, Araquari e Laguna. E na quarta, a operação encontrou armas na Vila União. Então, na verdade, a gente vem desde o início do ano muito fortemente, até pelo alto índice, pelo gigante índice de aumento da criminalidade, de homicídios com relação a Santa Catarina, criticando, cobrando, mas também tem um momento de se aplaudir. Porém, há 2 notícias aqui muito graves. 4 presos fogem da delegacia de Palhoça, na Grande Florianópolis, e 3 presos fogem da penitenciária de Florianópolis. Então, também cobrar por parte do governo do Estado, da Secretaria de Justiça e Cidadania, a mão forte do governo com relação aos nossos presídios, onde na semana passada houve a fuga em Biguaçu de um preso que era condenado a 39 anos e essa semana 4 da Palhoça e 3 de Florianópolis, mostrando que a situação dos nossos presídios, das nossas penitenciárias, tem que ter uma atenção mais forte, um pulso mais firme por parte do governo do Estado. A gente vê, principalmente as autoridades, principalmente a autoridade número 1 da Polícia Militar, seu comandante-geral, reclamar constantemente na imprensa, principalmente, quando, por um acaso, ele fala à imprensa da situação da legislação, que não tem nem por que entrar aqui no mérito, porque realmente é uma legislação que beneficia o bandido, beneficia o pequeno infrator, o menor infrator, porém, quando assumiu o comando da Polícia Militar, era essa mesma legislação. Deveria saber da legislação com antecedência. Por isso, não vamos cansar de, via tribuna, pedir por mais segurança pública no estado de Santa Catarina. E termino a minha participação aqui, hoje, nesse momento, dando publicidade, prestando informações, dando satisfação ao cidadão catarinense sobre algumas
medidas, alguns projetos que a gente protocolou na Assembleia Legislativa, alguns deles com a ajuda das pessoas via rede social que nos encontram na rua ou nos aciona, via, seja Facebook, seja e-mail, seja por provocação ao gabinete. Primeiro, foi um projeto que hoje foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que pretende, se for aprovado pela Assembleia, que Chapecó seja a capital do estado de Santa Catarina, simbolicamente, no dia do seu centenário, que vai ser completado no dia 25 de agosto do ano de 2017. Tivemos hoje a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, vamos continuar acompanhando essa tramitação para que a nossa cidade do estado, do oeste de Santa Catarina, seja homenageada no dia 25, no ano do seu centenário, a exemplo do que acontece todos os anos, por exemplo, em São Francisco do Sul. Outro projeto de lei que está em tramitação na Casa é o projeto que combate a falsificação de atestados e laudos médicos. O intuito desse projeto é combater os altos índices de falsificações em atestados e laudos médicos em Santa Catarina. Apresentamos esse projeto de lei que versa sobre o tema e a proposta dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de atestados médicos digitais, fazendo com que com esse objetivo a gente diminua a possibilidade de fraudes. Outro projeto, e esse foi muito interessante, eu agradeço imensamente de coração o Christian, que participou do Segunda Simples no meu Facebook, é um PL que propõe um regramento na aquisição e aluguel de imóveis por parte do governo do Estado. O parâmetro dessa lei é a lei do nepotismo, ou seja, o cônjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º grau de detentor de cargo eletivo ou cargo comissionado. Ou seja, o parente, a pessoa que está ali temporariamente no serviço público, não vai ter a possibilidade de se beneficiar diretamente com relação a quem ocupa um cargo público, seja ele comissionado ou eletivo. E para finalizar, também no intuito de dar satisfação, o projeto que também foi aprovado na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça, que pretende colocar placas em obras paralisadas. Esse projeto estabelece a obrigatoriedade de colocação de placas por parte de quem vem fazendo a placa, ou seja, no nosso caso, do governo do Estado, do motivo da paralisação, seja por falta de projeto, licenciamento ambiental, falta de pagamento, e colocando a placa na obra paralisada, qual é o motivo número 1? Dar conhecimento à população e fazer... Mais um minuto, deputado. Fazer com que a população saiba do porquê do motivo daquela paralisação e cobre também, não só quem tem cargo público, cobre do responsável a agilidade para superar o desafio do motivo da paralisação e que aquela obra seja finalizada. Semana passada, os jornais na televisão foram mostradas diversas UPAs, ou entregues não finalizadas, ou paralisadas no estado de Santa Catarina. Eu tenho até que cumprimentar o deputado Narciso Parisotto, fui voto vencido no seu projeto, que falava com relação à inauguração de obras inacabadas. Infelizmente, perdemos lá, deputado Narciso Parisotto, pedi vista do seu projeto, mas perdemos na CCJ. A gente espera que as placas nas obras deem mais transparência às obras públicas no estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Amin, parabéns pela sua palavra e, na verdade, esse será um excelente trabalho para que a população possa saber sobre o andamento das obras. Partido dos Trabalhadores tem o tempo de até 7 minutos. Deputado Padre Pedro, abre mão.
PSDB, com o tempo. Na ausência do PSDB, o PCdoB. Na ausência do PCdoB, PSD. Na ausência da bancada do PSD, PMDB. Na ausência da bancada do PMDB, esta presidência suspende a sessão até às 4 horas, convidando aos deputados que desçam para o plenário para que possamos dar continuidade à sessão legislativa dessa tarde. Os deputados que estão em seus gabinetes, por favor, desçam para que nós possamos dar continuidade. Está suspensa a sessão até às 16 horas para o grande expediente.